Então vamos ao nosso quadro de perguntas e respostas de hoje e já começamos com uma dúvida aqui do Sebastian Júnior. Sebastian Júnior. Jesus é comunista? Seria muito anacrônico a gente dizer que Jesus era comunista, porque o termo como a gente utiliza hoje, como a gente entende hoje, ele deriva de certas teorias, de certas noções do século XIX, da era industrial, ou seja, o mundo pensado pelo socialismo, pelo comunismo hoje não tem nada a ver com o mundo no qual vivia Jesus 2000 anos atrás. Então seria anacrônico, embora muita gente chame aquilo que Jesus pregava e outras pessoas pregavam em diferentes épocas do passado como comunismo primitivo. O que a gente sabe é que Jesus tinha uma mensagem de abnegação, de entrega, de sacrifício, de renúncia aos bens materiais, de renúncia, de certo modo, à própria vida. Porque o reino que ele promete é um reino que não é daqui, é um reino dos céus. Então, aqui, a gente sabe que a gente veio para sofrer, mas se você for uma pessoa boa, justa, honesta, que ama a Deus, que ama o próximo, você pode, eventualmente, chegar ao reino dos céus. Então, não dá para dizer que tem qualquer tipo de característica com o comunismo moderno. E outra coisa que a gente sabe também é que as primeiras comunidades cristãs, elas tinham um perfil social, né, socializado, no qual todo mundo dividia tudo, dividia o alimento, entregavam tudo para os líderes da comunidade, que dividiam, então seria um modelo bastante coletivista. Tanto que o próprio Papa Francisco já disse em entrevista aí algum tempo atrás, que hoje em dia os que mais se aproximam da mensagem de Jesus são os comunistas. Mas, como eu disse, seria anacrônico dizer que Jesus era comunista porque ele não defendeu nenhuma teoria social nesse sentido. A Estela Vegas perguntou aqui: Henry, por que você acha que a classe média brasileira teima em achar que é rica e que não faz parte da classe trabalhadora? A gente poderia fazer um vídeo só sobre isso aqui, Estela, mas para você entender o que se dá na cabeça da classe média brasileira, eu recomendo 2 livros para você, do Gessé Souza, o sociólogo. Um deles é A Elite do Atraso, e o outro é A Classe Média no Espelho, no qual ele trabalha justamente com essa noção de destacamento da classe média, que ela acha que ela não pertence à classe trabalhadora, porque ela pertence a um certo capital cultural que a distinguiria. Vale ler esses 2 livros aí, porque são bastante interessantes. A gente pode voltar em outro momento a abordar com maior detalhes essa história aqui da classe média no Brasil. O Nino James Bellick perguntou: você acredita que os Estados Unidos são os maiores provocadores de crises e conflitos no mundo? Bem, é um dos maiores, certamente, mas também não é o único. Vários países poderosos, eles atuam de modo a conquistar domínio, poder sobre regiões, poder econômico, poder político, poder militar, poder de recursos também, acesso a recursos. Então, isso faz parte de um contexto de disputa realmente por poder. Então, os Estados Unidos faz a parte dele nesse sentido e outros países fazem parte deles também, cada um atuando em interesse próprio. E aí, nesse momento, se dão os atritos, quando esses interesses colidem e entram em atrito. A Simone B perguntou o seguinte aqui: olá, gostaria de saber a sua opinião sobre o ensino domiciliar, homeschooling. Parabéns pelo seu canal incrível, abraço. Obrigadão, Simone. Olha o seguinte: em tese, em teoria, eu acho que pode ser uma boa ideia homeschooling em algumas circunstâncias. Inclusive, aqui em casa a gente queria fazer unschooling, que é a desescolarização, que não é fazer homeschooling, é que a criança aprenda naturalmente a partir dos próprios interesses dela. A gente queria fazer isso porque a gente estava na estrada viajando, a gente ficou 2 anos na estrada e a ideia era não parar, era continuar viajando, circulando o mundo, viajando para outros países. Então a ideia seria fazer uma educação em casa, ou desescolarização com o nosso filho. Não deu certo, a gente parou por causa da escola, porque realmente era impossível. Uma criança de 4 anos não para quieta, então eu não consegui trabalhar, ficou difícil, a gente teve que parar. Mas, em tese, eu acho que pode ser uma boa ideia. O problema é que, geralmente, o ensino domiciliar, o homeschooling, ele é adotado por comunidades extremistas, fundamentalistas religiosas, que querem doutrinar os seus filhos dentro de um certo dogma, de uma certa religião, de um certo conceito de realidade que destoa muitas vezes da ciência, da racionalidade. Então é um perigo. Quando você tem pais que são educadores, que são professores, que têm a formação pedagógica suficiente para poder educar o seu próprio filho, pode ser que seja uma boa saída, sim. Ainda mais se você tiver um filho de alto potencial, um filho que seja superdotado, por exemplo, que tenha habilidades especiais. Então pode ser que você possa avançar muito mais nos estudos com essa criança do que de fato numa escola tradicional, dentro de um ritmo que nivela por baixo. Mas precisa que haja uma fiscalização estatal nesse sentido, que haja algum tipo de verificação daquilo que os pais estão ensinando para os filhos, para que ele possa cumprir pelo menos um currículo básico, para que quando ele for entrar numa universidade, por exemplo, ou, sei lá, por alguma razão entrar na escola tradicional, ele esteja acompanhando o ritmo das outras crianças. No Brasil, isso abriria uma brecha para fanatismo religioso que já está em crescimento. A Maria Alves perguntou o seguinte aqui: Henry, de que maneira vocês buscam incutir no seu filho o gosto e o respeito pela diversidade, pelas culturas e pelas artes?
igual ou diferente da maneira como seus pais fizeram com você. Bem, para respeitar a diversidade, a gente trata com naturalidade as coisas. A gente não cria tabus aqui, não tem sim, grandes questões que ele não pode fazer. Pelo contrário, a gente estimula que ele seja curioso e faça perguntas e a gente tenta buscar as respostas sempre que possível. Só para citar 2 exemplos aqui, na sala de aula do meu filho, quando ele entrou na escola, tinha uma menininha lá que tinha 2 pais, ou seja, um casal gay, e também, atualmente, tem uma menininha que tem 2 mães. E a gente trata com naturalidade, a gente vai na festa de aniversário, a gente trata com naturalidade e ele entende que isso é algo normal, que não tem nenhum tipo de problema, que não tem nenhum tipo de estranheza nisso. É algo normal. Sempre quando a gente viaja também, a gente vai a museus, a gente frequenta, sabe, vai ver estátuas, vai ver pinturas, e ele gosta bastante, ele é alguém que se encanta com a beleza do mundo, então eu gosto de estimular essa parte dele, né, de desenhar, de ler livros. Não quer dizer que ele vá acompanhar isso no futuro, mas a gente gosta de estimular isso. Ele escreve muito livro aqui em casa, ele tem um monte de livro que ele escreve aqui, talvez imitando o pai, provavelmente. E eu posso dizer que minha mãe, por exemplo, não era preconceituosa nesse sentido, assim, ela tinha colegas de trabalho que eram gays e a gente vivia de maneira tranquila com esse tipo de assunto em casa, não tinha também grandes tabus nesse sentido, assim, então não posso dizer que eu tenha sido uma educação conservadora, pelo contrário. O Duílio Gomes perguntou aqui, ET ou Blade Runner? Olha, eu gosto bastante do filme do ET, eu acho um filme bonito, mas eu sou mais Blade Runner. Eu gosto muito de distopias, esses filmes que apresentam o futuro apocalíptico, onde tudo é errado. Eu gosto disso, porque me parece mais realista, no final dos contos. Expondo todo o nosso potencial destrutivo na Terra. O Lucas Oliveira perguntou pra mim, banho com ou sem chinelo? No Brasil a gente toma banho com chinelo, geralmente, por causa do chuveiro elétrico, pra gente não tomar choque. Fora do Brasil, pelo menos onde eu morei, geralmente você tem um aquecimento central, então você não leva choque, porque é um aquecimento a gás, ou, em alguns casos, você tem um aquecedor à parte que esquenta a água antes de você utilizar. Então, não uso chinelo aqui, porque não vou levar choque no chuveiro. Mas no Brasil eu usava. O Anderson Mello perguntou, Henry, por que os brasileiros falam tanto mal de seu país e dos próprios brasileiros? Por exemplo, tinha que ser no Brasil. Se fosse no Brasil, brasileiro é tudo assim. Sendo que eu acredito que moramos, geograficamente falando, no melhor lugar do mundo. E também acredito que o brasileiro é o povo mais alegre e divertido. Isso ainda seria uma atitude do povo de Portugal que criticava os brasileiros? De fato, Anderson, tem um certo vira-latismo brasileiro, né? De você achar que é o pior lugar do mundo, que tudo é ruim aí. Não é o único povo que faz isso, muitos países fazem isso, de achar que tudo é ruim lá e fora que é bom. Inclusive em países ricos, eles tendem a ter um certo fascínio pelo exótico, por países africanos, por países latino-americanos. Então, assim, tem uma tendência de você achar que onde você mora tem problemas graves e para os quais não tem soluções e que fora as coisas são melhores. Mas, por outro lado, não dá para dizer que o Brasil é o melhor lugar do mundo e nem o pior também. Tem locais muito piores, tem locais muito mais problemáticos e nem que o povo brasileiro é mais alegre e divertido. Tem povos divertidos também fora do Brasil, povos muito alegres também, povos mais pobres, mais alegres. Então não tem nenhuma relação, não é o pior lugar nem o melhor lugar. Mas há uma tendência de ficar reclamando o tempo todo, é óbvio. Todos nós reclamamos muito. E aqui eu cito Schopenhauer, né, que diz que só a dor é positiva. A gente tende a encontrar os defeitos e não consegue valorizar as qualidades. O Guilherme Azevedo perguntou, por que os 3 mosqueteiros se eram 4? Na verdade, Guilherme, eram 3 mosqueteiros. Era o Athos, o Porthos e o Aramis. Esses eram os 3 mosqueteiros. O D'Artagnan, ele era um aspirante a mosqueteiro. Então, quando você lê o livro do Alexandre Dumas, Os 3 Mosqueteiros, o D'Artagnan ele se muda para Paris para tentar se tornar da guarda, para se tornar esses heróis que ele admira. Então, toda a história dos 3 mosqueteiros é o D'Artagnan tentando cumprir expectativas dos 3 mosqueteiros. Então são 3 mesmo. No final do livro que o D'Artagnan se torna um mosqueteiro também. O Fug Life perguntou, você acredita que o Jesus histórico existiu? Bem, me parece um certo consenso nos estudos históricos sobre Jesus que ele existiu de fato. Na verdade, teorias que ele não existiu, que ele é só um mito, são marginais, são teorias que não são mainstream. Se ele era como os evangelhos pregam, por exemplo, aí é outra questão, mas a figura histórica, o homem Jesus, provavelmente existiu sim. O Fábio Marinho perguntou, você aceitaria ser um bispo satanista no Brasil? Não aceitaria, Fábio. Não tenho a menor vontade de me juntar a nenhum grupo, seja de ateus, seja satanistas, não tenho vontade. Quando eu falo sobre o templo satânico, eu mostro só um modo como nos Estados Unidos encontraram para confrontar a ascensão dos fanáticos religiosos cristãos. Mas eu não sou satanista nem pretendo me tornar. O Vitor Canuto perguntou, sobre a criação de histórias de ficção, o que você acha que pode tornar uma história desinteressante? Bem, muita coisa pode tornar uma história desinteressante, muita coisa. Mas, na verdade, o que é central para uma história, primeiro, você ter bons personagens, isso é essencial para ter uma história, porque é o que cria o vínculo entre leitor e livro, né, e personagem, é você ter um bom personagem que te cativa, mas também é o conflito.
A gente lê uma história, ou a gente vê um filme, ou a gente vai ao teatro pra gente ver um conflito se desenrolando e como eles vão resolver aquele conflito. Histórias ruins geralmente têm personagens ruins e conflitos ruins também, ou não tem conflito nenhum. O Felipe Silva perguntou: Henry, o que você faz ultimamente que te deixa mais feliz, mesmo que momentaneamente? Bem, eu sou uma pessoa feliz, não sou uma pessoa triste, não sou uma pessoa infeliz, desesperançosa, eu sou uma pessoa feliz, mas uma coisa que me energiza todo dia, eu moro perto da praia aqui, quando eu saio para levar meu filho para a escola, eu vejo aquele mar, assim, isso me dá, sabe, um gás, assim, falo assim, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que local maravilhoso, então isso me energiza bastante, bastante mesmo. É a minha pílula de alegria do dia. A primeira, pelo menos, porque depois ao longo do dia vai tendo outras coisas boas também. O Augusto perguntou: Henry, agora você é um ateu, comunista, liberal e satanista? Falando sério, como você lida com os rótulos que te dão? Eu não me importo nem um pouco com os rótulos, Bruno, não me importo mesmo, porque assim, o que as pessoas pensam sobre mim não altera em nada a minha postura diante do mundo e aquilo que eu penso. E rotular de comunista ou de liberal não muda em nada o que eu penso. Muda a percepção da pessoa sobre mim, mas isso não me importa, realmente não me importa. Se eu me importasse com o que os outros pensam de mim, eu não faria metade do que eu faço todos os dias. Escrever meus livros, vir aqui no YouTube falar, eu realmente não me importo com o que as pessoas pensam de mim. E eu sei que muitos desses rótulos são mal intencionados, eles são desonestos para contaminar aquilo que você diz, como eu já explicitei aqui num vídeo recente. Isso é uma estratégia desonesta dessas pessoas. Então isso revela mais sobre as pessoas que utilizam esses rótulos do que de fato sobre aquilo que eu penso. A Jade Erdina perguntou: como está a cachorrinha que você comentou sobre naquele vídeo antigo dos 25 fatos sobre mim? Jade, a cachorrinha morreu. Ela morreu em 2017, a gente estava passando em Roma um tempo, e daí ela passou mal, já estava bem velhinha, tinha 16 anos e morreu. E a gente não quer mais cachorrinho porque foi muito triste o final ali, assim, o finalzinho da vida dela assim, foi muito doloroso, foi muito sofrido mesmo, então... E ela foi nossa companheira de viagem, era parte da nossa família, então foi bem triste. Obrigado por perguntar. O Tomás Furtado perguntou aqui: em que lugares do Brasil você já morou? Em um cego em Buenos Aires você cita Curitiba. Eu só morei em Curitiba, no Brasil, Tomás, é a minha cidade natal, foi onde eu cresci, passei boa parte da minha vida, adolescência e começo da idade adulta. Viajei para outros locais no Brasil, mas só morei em Curitiba mesmo. E eu vou deixar o link pro livro aqui, Um Cego em Buenos Aires, para quem quiser conferir também, que é um livro bem legal também, ficção, sobre um escritor que se muda para Buenos Aires para tentar viver da escrita, se tornar um artista e só se dar mal. O MF Rodrigues perguntou aqui: se eu fundar uma religião cristã na qual acredita-se que Jesus era homossexual, eu posso acusar todos os filmes clássicos sobre Jesus, nos quais ele é hétero, de vilipêndio religioso? Essa é uma pergunta excelente, MF Rodrigues, porque é justamente aquilo que eu falei no vídeo sobre o satanismo. De você transformar sua crença em algo que se torna uma verdade absoluta, e assim você quer vetar que os outros falem sobre o assunto. Na verdade, sobre Jesus, existem várias teorias heréticas que foram exterminadas pela Igreja Católica na Idade Média. Então tinha seitas heréticas que diziam coisas completamente diferentes sobre Jesus, e eles foram mortos pela Igreja Católica. Quando o templo satânico passa a utilizar, por exemplo, a retórica religiosa para confrontar o fundamentalismo, parte justamente dessa base que você mencionou aqui. A minha crença também deve ser respeitada. Eu também tenho o direito de impor a minha crença sobre os demais. Se vocês querem fazer isso comigo, eu também posso fazer. O V The Skeptical perguntou: Henry, se o universo é infinito e teoricamente podem existir infinitos universos, não seria teoricamente provável que no mínimo um deles tivesse um Deus? Tem um Deus? Olha, hipoteticamente podem haver vários universos, multiversos, infinitos universos, mas não há nenhuma comprovação disso também. Então, em tese, né, hipoteticamente, pode ser que nesses multiversos, em alguns deles ou em muitos deles, existam seres que a gente diria que são deuses pra gente no nosso universo atual. Mas não há nenhuma comprovação de que, nem teoricamente e nem factualmente, empiricamente, que existam outros universos. A gente sabe que existe o nosso. A última pergunta é do Team Tip Hacker Acolá. Ele perguntou o seguinte: você acha que canais como o seu poderiam ser a porta de entrada para drogas mais pesadas? E ao atacar você e o Meteoro, a esquerda radical estaria sendo estrategicamente burra? Eu ouvi essa tese num podcast mais cedo. Não citaram você, fica sussa. É associação minha. Bem, em tese poderia ser sim uma entrada para drogas mais pesadas, né, entre aspas, como você utiliza, mas quem acompanha o canal sabe que eu sou contra posições extremas no mundo, na vida, e na política, e nas crenças religiosas. Então, se a pessoa acompanha o canal aqui e passa a acompanhar algo muito mais radical, eu acho que ela entendeu errado aquilo que eu digo. Mas é claro que há essa possibilidade. Então, não sei dizer. Agradeço muito as perguntas que vocês deixaram aqui. Semana que vem a gente volta com mais perguntas e respostas para vocês. Um grande abraço para vocês, um bom final de semana. Deixa aqui seu comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia e até mais. Tchau!